Somos cercados por tempos de dor, por tempos de sofrimento. Todos nós passamos momentos assim. E são nesses momentos que nós podemos olhar para a palavra de Deus, são nesses momentos que nós podemos nos inspirar naquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Então, nessa noite nós estamos encerrando uma série de mensagens. Começamos essa série há 5 domingos, temos trabalhado um pouquinho da história, a vida de Jó, aquilo que Jó pode trazer para nós como ensinamento, como aprendizado. Então temos caminhado nesses 5 domingos e falado um pouquinho sobre aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a história de Jó, aquilo que pode ser transmitido para mim e para você. Nessas 5 mensagens, o que vimos até aqui? Nós primeiramente vimos a respeito de que em tempos de dor, a nossa fé é confrontada. São nos momentos que nós estamos passando por dor, por sofrimento, que a nossa fé é confrontada. Jó, ele, ao perder todas as coisas, ao perder os seus bens, ao perder os empregados, ao perder ali o relacionamento com a sua esposa, ao perder a sua saúde, ao perder o relacionamento com os amigos, os filhos, diante de tudo isso, a sua fé estava sendo confrontada a cada momento, a cada instante. Por mais que Deus conhecia Jó, sabia quem era Jó, a intenção que existia no seu coração, o que de fato o motivava a servir, a adorar ao Senhor. Jó precisava ter a sua fé confrontada por ele mesmo, para ele mesmo entender quem ele era e tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida e tudo aquilo que ele poderia aprender diante daquela história, daquela situação. Quando nós sofremos, quando nós temos história de dor e sofrimento sobre as nossas vidas, a nossa fé é confrontada. Diante das dores, diante das situações, podemos perder muita coisa, mas uma das coisas que podemos perder é exatamente a fé. Não confiarmos mais no Senhor, desacreditarmos na palavra, desacreditarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a história de Jó me ensina que por mais que ele tenha perdido tudo, ele não perdeu a sua fé em Deus. Vimos também que diante de tempos de dor e sofrimento, vozes vêm para nos perturbar. Vozes vêm exatamente para ser contrário a nós, né? Dá para mudar aí o slide para mim? As vozes vêm para perturbar, as vozes vêm para nos desestabilizar, vozes que vêm exatamente para falar o contrário, para desanimar ou para tirar a nossa fé. Aí nós temos a voz da esposa de Jó, temos a voz dos amigos de Jó e até mesmo de um penetra que apareceu ali no final, tudo para desmotivar, tudo para tirar ainda mais a fé, a credibilidade que Jó tinha na pessoa de Deus. Então nós temos vozes exatamente que vêm contra a nossa vida. Acabamos de cantar uma canção que diz isso. Às vezes eu ouvi dizer que eu não vou conseguir atravessar essa maré, eu ouvi dizer que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer. Quantas pessoas surgem exatamente como vozes contrárias no momento em que nós estamos passando por situações complicadas? Vozes nos consomem. Vimos uma terceira mensagem a respeito de um Deus que nos sustenta. Jó, ele lamenta a ausência de Deus, a distância de Deus, o esfriamento, um Deus em silêncio. Ele lamenta, a impressão que ele tem é que Deus quer destruir a sua vida, que Deus quer levá-lo para o túmulo, mas em todo momento ele pôde perceber um Deus presente, um Deus que estava sustentando a sua vida, a sua caminhada. Deus o sustenta. Quando nós estamos passando por momentos complicados, nós podemos contar com a presença de Deus, com a ajuda de Deus, com um Deus que nos sustenta o tempo todo, de um Deus que é presente o tempo todo para sustentar as nossas vidas, para nos conduzir nesses momentos. E semana passada nós vimos a respeito de propósitos que são revelados. Em tempos que nós vivemos de dor e de sofrimento, mesmo em meio ao silêncio de Deus, nós podemos aprender muita coisa. E às vezes ao passar do tempo, daqui talvez alguns meses ou daqui a alguns anos, quando nós já estamos mais tranquilos, a situação já é outra, podemos olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus pôde nos ensinar e quanto nós podemos aprender diante de toda aquela situação, diante de toda aquela circunstância. Em meio ao tempo de dor e de sofrimento, talvez muitas coisas naquele momento não nos serão reveladas, mas lá na frente nós podemos aprender. Jó, em meio ao seu tempo de dor e sofrimento, ele pôde aprender, talvez não o porquê de ter passado por tudo aquilo, mas ele entendeu quem era Deus na sua vida. Porque Deus se revela a nós à medida que nós passamos por situações.
Eu posso pregar e trazer muitas teorias, muitas informações para você, mas nós vamos conhecer Deus na prática. É diante da nossa vida, das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades que nós conhecemos Deus. O caráter de Deus, a pessoa de Deus, os atributos, as qualidades de Deus, nós vamos aprendendo na prática, à medida que nós caminhamos. Eu posso te trazer teoria, mas é lá na prática que você sabe quem de fato é Deus. É lá na sua vida que você vai entender quem é Deus. Eu posso pregar lindamente a respeito de Deus aqui, mas é lá no seu dia a dia que você vai entender quem é o Senhor. Deus se revela a nós, em meio ao sofrimento, em meio à nossa história de dor. E hoje, para a gente concluir essa série, nós vamos trabalhar também o último capítulo, o capítulo 42 de Jó. E nesse último capítulo, nós vemos como Deus muda a história de Jó. Como Deus muda a história. E como é que Deus muda a história de Jó? Eu vou destacar rapidamente um primeiro momento aqui e depois o que eu quero trabalhar no texto. Antes de ler o texto aí com você, eu preciso entender que antes de tudo isso que a gente vai ler acontecer, primeiro precisou haver perdão e restauração. Antes de haver restauração de bens, de família e de tudo mais, houve primeiro restauração de relacionamentos. Porque nós vamos ler aqui a história que Jó, ele fica próspero e que ele tem novamente 10 filhos. Mas ele tem 10 filhos com a mesma mulher que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Com a mesma mulher que não se aproximava dele por causa do seu fedor. Com a mesma mulher. Então, eu preciso entender que antes dele ter essa família novamente que ele vai ter, ele precisou perdoar a sua esposa e restaurar o relacionamento com a sua esposa. Ele só é abençoado e próspero porque ele conversa com seus amigos. Deus leva os seus amigos a pedirem perdão a Jó por tudo aquilo que falaram, mas Deus leva Jó a perdoar os seus amigos por tudo aquilo que ele teve que ouvir. Deus só o fez próspero e abençoado porque houve perdão da parte de Jó para com os seus amigos. E não só para com seus amigos, e não só para com Penetra Eliú, mas nós somos apresentados nesse último capítulo à família de Jó, porque Jó tinha irmãos, irmãs, Jó tinha família. Mas é interessante que em todo o seu período de dor e sofrimento, esses irmãos não apareceram. Mas lá no final, os irmãos aparecem. Precisou haver restauração ali. Porque vamos dizer a verdade. Se você tem irmãos e irmãs, e você está passando por um momento terrível na sua vida, você perde tudo, você perde todos os seus bens, você perde os seus funcionários, você perde os seus 10 filhos, não está perdendo apenas um, você perdeu os seus 10 filhos. Aonde está o seu irmão e a sua irmã? Se o seu irmão e a sua irmã não vêm, ou não se preocupa com você, quando eles aparecem lá na frente, como é que estaria o seu coração? Eu questionaria, onde estavam vocês? Ou seja, quando eu tinha propriedades, vocês vinham. Agora, quando está tudo sendo restaurado na minha vida, vocês começam a vir também. Onde estão os irmãos de Jó? Eles aparecem só lá no final. Só lá no final é que eles surgem. Então precisou haver restauração. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas precisou haver restauração. Mas no capítulo 42, logo após esse perdão, logo após essa restauração, diz o seguinte no verso 10: o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. É assim que começa o verso 10, falando do retorno à vida de Jó. A tudo aquilo que ele tinha, e em dobro. O verso de número 12 diz o que é esse em dobro, né? O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Ou seja, se lá atrás ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele passou a ter 14. Se lá atrás ele tinha 3.000 camelos, agora 6.000. Se lá atrás eram 500 juntas de boi, agora 1.000 juntas. Se lá atrás eram 500 jumentos, agora 1.000 jumentos. Foi duplicado. Só que eu quero fazer um parênteses aqui também para você. Eu não quero que você entenda que tudo isso aconteceu na vida de Jó da noite para o dia.
Se lá atrás tudo que ele tinha foi resultado de trabalho, aqui também é resultado de trabalho. Não creia que uma oração, houve um perdão, uma restauração, fez uma oração, pronto. No outro dia ele abriu a porta de casa, estava lá 14 mil ovelhas. Não, as coisas não acontecem assim. Ou apareceu alguém e falou, olha, vim do nada e estou trazendo tudo isso aqui para você, tá bom? Essas 14 mil ovelhas agora são tuas. Eu recebi, não. Tudo que ele teve, isso daí foi até o final da sua vida. O final do capítulo vai dizer que Jó viveu mais 140 anos. Então, ao longo da sua vida, nesse restante final da sua vida, ele foi prosperando. À medida que caminhava, à medida que fazia, ele foi prosperando. Eu não posso imaginar que, do nada, o homem se tornou próspero. Como aconteceu lá no início, que ele perdeu tudo de uma hora para outra, agora de uma hora para outra, tudo apareceu negativo. Isso é resultado de trabalho. Isso não foi um milagre, uma mágica que aconteceu. Deus o abençoou, Deus o tornou próspero. Mas a prosperidade de Deus vem através de suor e trabalho. Tá certo? Fechando parênteses aqui, eu quero destacar para você os versos seguintes, o verso 13, 14 e 15, que fala a respeito da família de Jó. E diz aí que ele teve também ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, e a terceira o de Queren Rapuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Nós vivemos numa cultura onde não se valoriza muito o nome. Estranho, não? Mas nós vivemos numa sociedade, numa cultura onde a gente não tem qual é o significado, a importância do nome. Eu dou aula na Jocum todo semestre de uma matéria na ETED chamada Os Atributos de Deus. São 2 a 3 dias que eu vou até a Jocum para dar aula todo semestre. E quando eu falo sobre os atributos de Deus, uma das aulas, ao falar sobre os atributos de Deus, eu falo sobre os nomes de Deus. E Deus tem muitos nomes. Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a Bíblia, Deus tem muitos nomes. E eu falo dos nomes de Deus. Mas eu aproveito aquele momento para falar sobre os nomes, para perguntar o nome de cada um e para saber o significado do nome de cada um. É interessante, não sei se você olha já para o seu nome e qual o significado do seu nome, mas o seu nome possui um significado. A não ser que foi inventado do nada, mas provavelmente o seu nome possui algum tipo de significado, tá certo? Tem algum tipo de significado aí. E eu pergunto para eles vão dizendo algumas coisas, alguns não sabem o significado do nome, outros sabem o significado do nome, e de fato aquilo é o significado, e alguns ali eles vão mais dar um Google, e o Google diz qual é o significado do nome. Não sei se você já procurou no Google qual é o significado do seu nome, o Google dá um significado que ele acha. Normalmente os significados dos nomes são bonitos, mas nem todos os nomes têm um significado bonito. Nem todos, né? Alguns nomes que temos, por exemplo, são relacionados a meses do ano. A Keila, por exemplo, tem uma tia chamada Júnia, que nasceu no mês de junho. Um tio chamado Júlio, que nasceu no mês de julho. Se você, por exemplo, tem um nome que é Augusto, você provavelmente nasceu em agosto. Não tem como chamar Augusto ter nascido em setembro, né? Mas pode ser que, não, mas é porque a mãe gostou. Mas não tem nada a ver o nome com o seu significado e o mês que nasceu. Tá certo? Mas normalmente tem que ter algum tipo de relação. Então, eu vou trabalhando isso e falando isso com eles e tentando mostrar sobre a importância, sobre o significado do nome. Por exemplo, o nome Keila é um nome bíblico. O nome Keila significa fortaleza, força. Esse é o nome. Existe história bíblica sobre a fortaleza de Keila. Esse é o significado do nome, força, fortaleza. Quando eu olho para o meu nome, qual é o significado do meu nome? Né? Eu venho de uma família onde todos os filhos da minha mãe, de uma época que era assim, todos os filhos, o nome é com V. E aí você sabe que Wagner com V é raridade. A maioria dos Wagners é com W. O meu já começa que é com V. Quando eu vou em qualquer lugar,
As pessoas começam a escrever, mas ela já está com um W, e depois que elas colocam um W, elas perguntam, é com V ou com W? Eu falo, tanto faz. Você vai me chamar de Wagner? Tanto faz, se é com V, se é com W. Pode colocar, você vai me chamar de Wagner? Porque o meu nome é Wagner, por exemplo, com V mudo. Com G mudo, desculpa. Mas já escreveram o meu nome Wagner com UI. V-A-U-G-U-I-N-E-R. Que eu quero, mas tá bom, deu para ler Wagner, deu, ótimo. Não importa se o meu é mudo e esse daí não. Não importa, escreve do jeito que você quiser, me chamando pelo nome, tá ótimo, né? Já muitas vezes falei Wagner e fui chamado de Fagner, né? Só faltou cantar Quem Dera Ser um Peixe para em seu límpido aquário mergulhar, ou coisa nessa direção. Mas tem gente, ótimo, escreve o meu nome e me chama pelo nome. Mas tudo na minha casa, os meus irmãos, é tudo com V. E não só V-A, mas como V-A-L. Todos são Val, com exceção do camarada aqui. O meu irmão, segundo, tem um nome mais normalzinho, que é Valmir. É o nome mais normalzinho. Eu deveria, então, pela lógica, meu nome deveria ser Valdir. Se o meu irmão é Valmir, eu deveria ser um Valdir, ou eu deveria ser um Walter. É um V-A-L, Walter, Valdir, cabia. Mas não, é Wagner. O nome da minha irmã mais velha é um nome que eu só conheço, só ela tem, só ela que eu conheço com esse nome. O nome dela é Valgneia. Segundo a minha mãe, tem mais alguém com esse nome, chamado Valgneia, por isso que ela copiou e colocou. Eu só chamo de Valg e o pessoal só chama de Neia. Então, ela é chamada de Valg por mim, é chamada de Neia pelos demais. Mas o nome é Valgneia. A minha terceira irmã é Valdiceia, né? Também, eu só conheci uma única Valdiceia de uma igreja quadrangular em Perus. Nunca mais, não sei se no Google deve ter mais gente com esse nome, mas Valdiceia. Então, Valgneia, Valmir, Valdiceia e nasceu o Wagner. Nada a ver. Mas qual é o significado do nome Wagner? Construtor de vagões. O que a minha mãe queria? Que eu trabalhasse na FEPAS? Aonde que ela queria que eu trabalhasse? Eu, quando fui para São Paulo esses dias, andei de trem, né? Eu me senti em casa. Eu entrei num vagão, que é o meu lugar. Eu me senti em casa. Quando eu entrei no vagão, falei, eu estou na minha casa. Essa é a minha casa. Vou deixar o meu ministério pastoral. Vou ser construtor de vagão de trem. Vou trabalhar no metrô. Esse é o meu lugar. Eu acho que o meu lugar, o meu chamado é trabalhar no metrô. Não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou construtor de vagões. Esse é o significado do nome Wagner. Olha que coisa linda, né? Para quem eu acho que era filho de pessoa que trabalha na FEPAS ou coisa dessa direção lá atrás, até poderia falar, bom, vou colocar o nome de Wagner, porque eu quero que ele trabalhe nesse ramo, que ele siga os meus passos, o meu caminho. Não tem absolutamente nada a ver comigo, mas esse é o meu nome. Não sou construtor de vagões, não construo vagões, nem trem em casa, não tem nada, né? Quando o Nicolas foi nascer, quando a gente Keila estava grávida aí de seus 4 meses, antes da gente descobrir o sexo, nós tínhamos, qual é o nome? Toda pai passa por isso, qual é o nome? Eu tinha o desejo, eu gosto muito de música clássica, um dos caras que me encanta também é Bach. E o nome de Bach é Johann. Eu queria muito colocar Johann. Falava, nossa, mas que nome lindo, Johann. Imagina ser chamado de Johann. Mas Johann. Aí a minha esposa, que era professora, falou assim, mas Johann, como é que vai ensinar uma criança que o nome dela, que pronuncia com I, se escreve com J? J-O-H-N-A-N-N. Como é que vou explicar para uma criança que o nome dela pronuncia I, mas se escreve com J? Vai bagunçar a cabeça. Johann. Por que não coloca então João? Porque o nome é João. Para que colocar Johann? Coloca João, quer dizer amado, pronto, mata. João é fácil escrever, a criança vai entender, vai saber, mas Johann vai complicar o negócio. Então, esquece, porque o meu nome já era assim, é Johann, era Handel, era qualquer coisa nessa direção de música que eu queria colocar, ou era no Mozart da vida, qualquer coisa que fosse no ramo da música eu queria colocar, mas ela não vamos colocar. E um dia estávamos assistindo um filme de terror, de suspense, sei lá o que é, chamado Os Outros, assisti com o Nicolas esses dias atrás, e a personagem principal do filme é a Nicole Kidman. E nesse filme ela tem um filho chamado Nicolas, uma das crianças do filme é o Nicolas. E a gente assistindo ali, Nicolas e Nicole, falei, é um nome interessante. Se for menino, Nicolas. Se for menina, Nicole. Mas qual o significado do nome? O nome Nicolas é um nome grego.
composto de duas palavras. Nike, que é vitória, vencer. Você, por exemplo, usa alguns produtos da Nike, que você chama de Nike. Ok? Nike é Nike, que é vitória, é vencer. Então, vitória, vencer. E Ola é povo. Nicola, ou Nicolas, ou Nicole, ou Nicolau, tudo é o mesmo significado. A ideia é aquele que leva o povo à vitória. Falei, poxa, é um nome bonito. Que ele possa levar o povo a vencer, o povo à vitória. E aí definimos, se for menina, Nicole, se for menino, Nicolas. E mais para frente descobrimos que era o menino, então ficou definido lá de trás já que era Nicolas. Mas antes de colocar o nome, pensamos no significado. Qual é a importância do nome, o significado do nome? Né? Então, o desejo do nosso coração é que ele seja uma pessoa que leve o povo à vitória, que seja não só um vencedor, mas que leve outras pessoas a vencerem também. Esse foi o propósito do nome quando nós escolhemos e decidimos lá atrás, foi esse o significado. Eu não sei qual o significado do seu nome. Talvez você não dê importância para isso. Ou ao colocar o nome de um filho, você também não dê importância ao nome do seu filho. Mas, quando eu me deparo com um tempo bíblico, todo nome tem um significado. Todo nome possui uma importância. Então, quando eu olho lá atrás, Jó tinha 10 filhos. Mas qual era o nome dos 10 filhos de Jó que ele perdeu lá quando o vento bateu na casa e todos morreram? Você sabe o nome dos 10? Não tem o nome de nenhum dos filhos. Agora no final, quando nós nos deparamos, sabemos que ele tem mais 10, mas é interessante, nós não sabemos o nome dos meninos, mas temos o nome das meninas, porque existe um significado. E é em cima desses nomes e desse significado que eu quero falar com você. Certa vez, uma esposa grávida, a parteira sai com uma criança nos braços e diz para o Jó, é uma menina. Ele pega aquela menina nos braços e diz o seguinte, já sei o nome dela. O nome dela é Gemima. Gemima. Mas qual o significado do nome Gemima? Gemima quer dizer bela como o dia. Gemima é composto de duas palavras, a palavra para beleza e a palavra para dia. É um belo dia, é bela como o dia. Em outras palavras, Jó estava dizendo o seguinte, na minha vida eu passei por momentos de trevas, na minha vida eu passei por momentos de escuridão, na minha vida eu passei por momentos terríveis, e só eu sei o quanto eu passei por momentos terríveis na minha vida. Mas agora, a minha vida está sendo restaurada. Eu estou tendo a minha vida completamente restaurada. Aquilo que eu perdi, eu estou novamente conquistando na minha vida. Se eu perdi lá atrás os gados, se eu perdi propriedades, se eu perdi os bens, agora eu estou recuperando tudo isso novamente. Se lá atrás eu perdi os meus filhos, Deus está me dando filhos novamente. Eu estou tendo a minha vida restaurada, a minha vida por completo. Eu posso agora olhar com os meus próprios olhos e ver o que Deus está fazendo. E essa menina está me mostrando um novo dia. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, existem momentos da nossa vida que nós passamos por noites difíceis, noites turbulentas, noites infindáveis, noites que nos torturaram muito, mas existe um momento que é dia, e a gente pode abrir a janela, a gente pode olhar para um sol que está raiando, a gente pode ver, presenciar um novo dia para as nossas vidas, e é isso que Jó está dizendo aqui. Ao pegar a filha nos braços, ele diz, ela é bela como um dia, é um novo dia na minha vida, é um novo momento da minha vida, eu posso experimentar deste novo momento. Mas eu diria para você que Gemima é muito mais que bela como um dia. Gemima para mim significa vire a página. É hora de virar a página. Irmãos, existem muitas pessoas que ficam olhando para o passado e vivem pura e simplesmente do passado. E eu não estou falando de um passado recente, porque você está hoje e olhar para uma semana, 15 dias, um mês, e está sofrendo diante de um luto de alguns dias, de um mês, de 2, 3 meses, é uma coisa ainda recente. Mas tem gente que está olhando para um luto de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, e não vive mais a sua vida.
Tem gente que passou por um processo de divórcio. É doloroso o processo de divórcio? Com certeza é. É difícil para todos os lados. É uma ruptura, rasga, a família sofre, os pais sofrem. Quando tem filho, os filhos sofrem. É difícil um processo. É difícil um processo de divórcio. É difícil uma ruptura. É difícil. Mas tem gente que já rompeu, o casamento acabou, já faz 10 anos e está vivendo a dor ainda de 10 anos. Não vira a página. Tem gente que passou por sufoco, momentos difíceis financeiros, por turbulências, por falência, por quebra, e aconteceu já há muito tempo, mas tem gente que não consegue se reerguer, não consegue virar a página. As coisas estão voltando ao normal, as coisas estão sendo reconstruídas, as coisas estão mas a pessoa não consegue, porque ela está presa ao seu passado. Aqui Jó está dizendo para mim e para você, é tempo de virar a página. Eu sofri momentos difíceis, momentos de treva, momentos de solidão, momentos de angústia, momentos de lágrima, momentos de sofrimento, mas passou, é passado, faz parte do meu passado. Agora é um novo momento, é uma nova vida, é uma nova etapa. Deus está me dando coisas novas, então é hora de pôr um ponto final, é hora de virar a página. Não adianta você querer ficar sofrendo pelo seu passado, ou ficar, como diz o ditado popular, chorando sobre o leite derramado. Não adianta, caiu, tombou o copo de leite, tombou. O que adianta ficar chorando sobre o leite que foi derramado? É hora do quê? De pegar o copo, colocar na pia, de pegar um pano, enxugar e tocar a vida. Não é hora de ficar chorando, é hora de ir para frente, pôr um ponto final e começar um novo momento. Talvez existam pessoas aqui, estão concluindo mais um ano, mas não conseguiram encerrar etapas da sua vida. Estão fechando mais um ano, mas continuam carregando, não só 2024, carregando 2022, carregando 2020, carregando 2017, carregando 2015. Fica olhando para trás e vivendo coisas de trás, do passado, não viram a página nunca. Você pode olhar para mim como pastor, já sofri? Lógico. Já passei momentos difíceis? Lógico. Momentos conturbados com conselho? Claro. Momentos que eu tive que brigar? Lógico. Momentos que eu tive que bater na mesa? Lógico. Antes bater na mesa do que bater na cara de alguém, né? Momentos que eu tive que subir o tom? Lógico. Momentos que eu olho lá para trás e falo, meu Deus, o que eu fiz? Ou o que fizeram? Lógico. Já fui traído? Já me passaram para trás? Já puxaram meu tapete? Mas eu não posso ficar olhando lá para trás e viver isso. Novo momento. É assim que a vida é feita. A gente tem que colocar pontos finais. É um capítulo. Encerrou o capítulo. Novo capítulo. Nova etapa. Novo momento. Jó está me ensinando isso. Ao pegar a menina nos braços, ela é bela como um dia. Deus está brotando, fazendo brotar o novo dia, o novo momento da minha vida. Momento de encerrar a história. Momento de começar um novo capítulo. Será que não é isso que Deus está falando para você através dessa mensagem? Mas aí nós temos uma segunda menina. E o seu nome é Késia. Nas versões mais antigas pode ser Cássia. A versão corrigida traz Cássia. Mas Késia ou Cássia se refere ambos a uma planta medicinal que possui não só perfume, mas propriedades curativas. Késia, era utilizado para tratamento de feridas e para que houvesse cicatrização dessas feridas. Então, era extraído para trazer perfume, novo aroma, mas ao mesmo tempo com propriedades medicinais para feridas principalmente, para que fossem cicatrizadas essas feridas. Quando Jó pegou essa menina nos braços, ele falou, eu já sei o nome dela. Ela vai chamar Késia. E por que Késia? Porque ela está trazendo um novo perfume à minha vida. Houve momentos em que eu me assentei ao chão, em que a minha esposa nem se aproximava de mim por causa do meu fedor. Eu cheirava mal, eu era podre. Os animais lambiam as minhas feridas, a minha esposa não se aproximava e as pessoas porque eu cheirava mal. O meu hálito era terrível, o cheiro que saía da minha boca e da minha pele era horrível, pus,
feridas abertas. Eu coçava com cacos de telha, de porcelana. Eram feridas abertas. Eu não tinha mais pele, eu só tinha buracos na pele. Mas agora eu não tenho mais. Eu não tenho mais feridas na minha pele. Eu estou curado completamente da minha pele. Eu já não tenho mais aquele fedor. Existe um novo perfume sobre a minha vida. Um novo perfume. Um novo momento. Um novo perfume. Jó, com esse nome, estava querendo dizer assim: eu já tive feridas na minha pele terríveis, mas essas feridas não existem mais. Eu não tenho mais essas feridas na minha pele, foram cicatrizadas, não há mais nenhum tipo de ferida, não tenho mais pus correndo pelos vergões da minha pele, não há mais sangue, não estou mais me dando mais nada, a minha pele está completamente, existem cicatrizes, mas não existe mais dor, existem cicatrizes, mas não existe mais sangue, existem cicatrizes, mas não existe mais pus, existem cicatrizes, mas as feridas foram curadas. Mais que cura física, eu tenho em Jó uma cura emocional. É um homem que conseguiu restaurar e perdoar relacionamentos, como eu disse, relacionamento com seus amigos, relacionamento com a sua esposa, relacionamento com a sua família. Ele voltou a ter relacionamentos, mas para isso precisou haver cura. Então, para mim, Kézia significa muito mais que perfume, significa muito mais que uma propriedade medicinal para trazer cura. Eu estou falando de curas que nós precisamos na nossa vida. Existem pessoas que estão completamente feridas e que vivem feridas e que não se deixam curar, não se deixam tratar. É incrível, talvez, falar sobre isso, mas é verdade. Existem pessoas que não se deixam tratar. Às vezes pessoas que nasceram na igreja, vivem na igreja, caminham na igreja, mas não conseguem trabalhar essa questão. Esses dias atrás, liguei para uma pessoa, membro da igreja, eu não vi essa pessoa esse ano, essa pessoa não veio esse ano aqui. Eu liguei para ela mais uma vez, agora, há um mês e meio atrás. Liguei e falei: olha, como é que você está? Né? Aí a pessoa me mandou eu mandei uma mensagem, a pessoa me respondeu, aí eu mandei outra mensagem, ela me respondeu, aí eu liguei para tentar, eu estou frequentando uma outra, e é mentira, estou frequentando, eu conheço o pastor dessa comunidade, a primeira coisa que eu fiz foi ligar. Falei: por acaso fulano de tal está frequentando aí? Não, nunca veio aqui. Né? Acho que pastor às vezes é meio, né? Não, estou frequentando, né? Eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Por quê? Não, é que eu fui aí para Maranata e aí de repente uma pessoa que era da minha antiga igreja também foi para aí. Eu saí daquela antiga igreja por causa dessa pessoa. Agora eu fui na Maranata, essa pessoa também foi, eu resolvi sair, porque para onde eu vou agora, essa pessoa eu espero que não vá atrás de mim. Aí você olha e pensa o seguinte: bom, nasceu na igreja, filho de gente da igreja, crente mas não aprendeu. Eu não falei nada. Minha vontade, irmãos, era matar, mas eu não podia. Né? Essa é a vontade. De falar: querido, você nunca... Será que... O que falta? Nascer de novo? O que falta? Porque nome no hall tem. O que está faltando? Porque você saiu de uma igreja e foi para Maranata porque essa pessoa te fez alguma coisa lá atrás. E agora que essa pessoa resolveu, depois de anos, ir na Maranata, aí você sai da Maranata e vai para outra igreja porque essa pessoa foi para lá. Não é mais fácil tratar? Será que Deus mandou essa pessoa lá para você tratar? Não. É melhor eu sair da igreja, porque daí eu não preciso tratar. Essa é a coisa mais normal. Quando acontece uma coisa, ao invés de tratar, eu saio. É mais fácil. Eu não tenho que tratar, eu não tenho que resolver. Eu não tenho que perdoar, eu não tenho que curar, eu não tenho que fazer nada. Eu saio. Mas o que eu faço? Eu carrego. Quanta gente que talvez esteja aqui e está carregando coisas de outra igreja, coisas de outro pastor, coisas de outra liderança, saiu de lá, mas vem. Quando encontra com esse pastor, ou quando encontra com esse membro, quando encontra essa pessoa, tudo vem à tona. Por quê? Porque não tratou. Não houve cura. Ferida. Quanta gente sai daqui, talvez, e vai para outra igreja? Vai, mas vai machucado. Tratou? Não tratou. Está levando o quê? Ferida. E pode passar o tempo não cura. Algumas pessoas falam: não, com o tempo não. O tempo não cura. Dependendo do tempo, pode até agravar.
Porque quanto mais eu cutuco, pega uma ferida, e você continua cutucando, você acha que vai curar com o tempo? Não, continua ali, ó. A ferida continua. Não adianta, queridos, precisamos tratar. As coisas precisam ser tratadas, resolvidas. Não adianta achar que o tempo vai, o tempo não vai. E Jó me ensina isso. Há tempo de cura. Talvez você está encerrando mais um ano, 2024, mas existem feridas que estão aí. Existem coisas que você não consegue tratar, pessoas que você não consegue ver, pessoas com que você não consegue se relacionar, nomes que você não suporta ouvir, lugares que você não suporta frequentar, porque aquela pessoa está, ou porque aquela pessoa vai, ou porque aquele lugar te lembra essa pessoa. Ao invés de tratar, você continua carregando isso dentro da sua vida, dentro do seu coração. Será que não é tempo de tratar? Você vai entrar 2025 pensando, trazendo essas coisas ainda dentro do seu coração. Será que não é momento de tratar e resolver isso na sua vida? Ah, pastor, mas me magoaram muito. Ah, falaram muita coisa, ou fizeram muita coisa para mim. Eu sei, e provavelmente fizeram mesmo. Mas não é hora de tratar, não é hora de resolver. Jó me ensina que é tempo de cura. Ele está dizendo através dessa menina, eu fui curado, muito mais que curado de minha enfermidade, muito mais que curado da doença que eu carregava na pele, eu fui curado aqui, ó. Eu não tenho mais peso aqui, eu não carrego mais nada aqui, nem contra a minha esposa, nem contra os meus irmãos, nem contra os meus amigos, nada. Eu estou limpo aqui, curado, não só fisicamente, mas emocionalmente curado. E curado também no seu relacionamento com Deus. Não havia mais nada, nenhum tipo de ranço, nenhum tipo de situação com relação a Deus. É tempo de cura, queridos. Deixe Deus curar, deixe Deus tratar, deixe Deus resolver. E é tempo. É tempo. Semana passada, de manhã, domingo de manhã, recebemos a notícia do falecimento do Geraldo, membro dessa igreja. 55 anos. Infarto fulminante, morreu. Quanto tempo você tem mais? Ah, eu não converso com meu pai, eu não converso com a minha mãe. Quanto tempo seu pai e sua mãe têm? Ou você vai querer conversar com ela quando ela estiver num caixão? Aí ela não ouve. Ela não vai ouvir. E não adianta você falar, mãe, de onde você estiver. Não, ela não vai ouvir. E se ela estiver no céu, aí que ela não vai ouvir mesmo. Quem sabe no inferno pode resolver, mas do céu ela não vai ouvir mesmo. Tem gente que tem a impressão de que a pessoa morreu e lá de cima ela vai cuidar de mim. Olha, lá de cima, querido, eu não quero cuidar de ninguém. A última coisa que eu quero é cuidar. Lá de cima eu quero viver a minha vida com Jesus. Tá certo? Não adianta falar, ai pai, cuida de mim. Não, eu não vou cuidar do Nicolas, não vou cuidar da Keila. Quando eu fechar os meus olhos aqui, eu estou dizendo, se vira. Se virem. Não tem nada a ver. Meu momento acabou aqui. Lá eu vou viver com Jesus, andando nas ruas de ouro e de cristal, e o resto, não estou nem um pouco preocupado. Queridos, é tempo de tratar. Tem coisa contra o seu irmão, contra a sua irmã? É tempo de tratar. Tem gente, onde você vai passar o Natal? Não vou. Por que não vai? Porque é na minha família. É tempo de tratar. Será que não é isso que Deus está falando ao seu coração? Mas por último, surge o nome da terceira menina. Quando Jó recebe nos braços a terceira filha, ele fala, eu vou dar um nome diferente, bonito para ela. Esse é um nome bonito. Queren-Hapuk. Nicolas tem uma amiga chamada Radassa, em Florianópolis, se eu não me engano. A irmã da Radassa, que também é um nome bíblico, né? O nome da rainha Esther. É Keren. Um dia ele comentando comigo que ela chama Keren. Falei, bom, então o outro nome é Hapuk. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, toda Keren tem que ser Hapuk, biblicamente dizendo. Qual é o significado de Queren-Hapuk? É um significado lindo. Keren, a palavra Keren quer dizer chifre. Nossa, colocou o nome de chifruda, né? Não. Deixa eu explicar melhor. Aqui no MS, a gente toma tereré. Na sua casa você tem aí talvez uma cuia. Não sei como é que é a cuia na sua casa, mas provavelmente, se você não tem, você já viu uma cuia que é feita de chifre. Já viram cuias assim? Que é um pedaço de chifre cortado, feito todo ali. E a pessoa toma ali na cuia. Bom, esse é o Keren.
Porque o nome do chifre lá na cabeça do boi é uma outra palavra. Mas essa palavra querem é para o chifre quando ele é feito como depósito. Quando ele armazena alguma coisa. Aí a palavra é querem. Mas querem, a outra palavra rapuk quer dizer tinta, cor, brilho. Mas não tinta para pintar parede. Não é tinta guache. Não é tinta, não. A tinta rapuk é a tinta para o rosto. Para pintar a pele. Para trazer brilho, beleza à pele. A palavra keren rapuk, agora eu acho que você já conseguiu entender o que é keren rapuk. Toda mulher, ou basicamente quase toda mulher, carrega uma keren rapuk dentro da sua bolsa. Você sabe o que é a keren rapuk agora? A gente chama de estojo de... estojo de maquiagem. Essa é a ideia. É um chifre onde eu carrego tinta para trazer beleza, brilho. Estojo de maquiagem. Mas um dos nomes mais lindos que eu acho, por quê? Porque keren rapuk me traz a ideia de um Jó quando pega a menina nos braços e diz assim: eu me lembro do dia em que eu me assentei ao pó, que eu me sentei no chão e que eu joguei terra sobre a minha cabeça, que eu joguei cinzas sobre a minha cabeça, que eu rasguei a minha roupa e que eu vesti pano de saco. Aquele dia a minha vida se tornou cinza. Se tornou cinza. Em alguns momentos da nossa vida, a nossa vida se torna cinza. Você está trabalhando na empresa e dando o seu melhor, você está se dedicando, você é esforçado, mas de repente você é chamado ali na sala da diretoria e o cara simplesmente fala assim: olha, infelizmente vamos ter que encerrar com você. E a gente infelizmente tem que demitir você. Então está aqui, ó, você vai passar em tal lugar, no RH, está aqui, já você entrega isso aqui, papapá, e você acerta as suas contas. Aquele dia, com essa notícia, o seu dia ficou cinza. Existem dias coloridos. Quando você, por exemplo, pega um teste de gravidez e fica sabendo que você está grávida, principalmente se você está querendo isso. Aquele dia fica colorido. Mas quando você vai ao médico e o médico faz ultrassom e fala: olha, não estou ouvindo batimento cardíaco. Aquele dia se torna cinza. Quando você vai ao médico e o médico fala diante de trás, dizendo assim: olha, vimos todos os seus exames, está tudo perfeito. Seus exames estão perfeitos, você não tem mais nada. Esse dia fica colorido para você. Mas você pode se lembrar do dia em que você foi ao médico, ele abriu ali o diagnóstico e falou: olha, eu não tenho boas notícias. Você tem uma doença grave. E a gente tem que ser rápido e preciso, porque isso daqui, se não for tratado, pode te levar à morte rapidamente. Sua doença é terrível. Aquele dia, a sua vida se tornou cinza. Agora, acho que você conseguiu entender o significado de keren rapuk. Há dias em que a nossa vida se torna cinza. Diante de um telefonema, diante de uma notícia, diante de um diagnóstico, diante de uma situação que é nos apresentada, é nos colocada, a gente fica cinza. Não só cinza, você fica pálido. As pessoas chegam, você fica branco, você fica pálido, você entra no lugar, a pessoa fala: o que aconteceu? Porque ela consegue olhar no seu semblante e ver no seu semblante que alguma coisa grave aconteceu, porque você está pálido. Há dias em que nós ficamos pálidos, há dias em que nós ficamos cinzas, há dia em que não há colorido na nossa vida, diante de notícias, diante de diagnóstico, diante de uma situação, diante de algo que nos acontece grave, e aquilo tira forças, tira energia, tira vigor, tira vontade, tira desejo. Mas há dias em que Deus muda a nossa história, há dias em que Deus transforma a nossa história, e tudo volta a ter cor novamente. É diante de um novo diagnóstico, de uma nova notícia lá no médico, diante de uma nova gravidez, diante de um novo contexto, um novo cenário, uma nova situação, as coisas voltam à cor novamente. E é esse o significado de keren rapuk. Não só de um estojo de maquiagem, mas a ideia de um dia de glória, de um dia de novidades, de um dia de bênção que a gente pode usufruir e ter na nossa vida.
Esse é o significado do nome, a importância do nome. Jó está dizendo: eu já tive dias de trevas, dias terríveis, dias cinzas, dias de dor e de sofrimento, mas há um novo dia na minha vida. Deus está trazendo um novo tempo, uma nova etapa, um novo momento. É um novo dia, é um dia glorioso, abençoado sobre a minha vida. Eu estou vivendo esse novo dia. Esse é o significado de Keren Hapuk, é um dia de glória, de brilho. Vamos lembrar uma historinha? Todos nós conhecemos a história de Noé, homem justo e bom, que andava com Deus. Deus um dia chamou Noé, mandou ele construir uma arca e colocar nessa arca animais, um casal de animais de cada espécie, porque Deus iria mandar um dilúvio sobre a terra, iria inundar toda a terra, e todos os outros animais e todas ali as pessoas iriam morrer por causa desse dilúvio. O dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, chuva intensa. Noé entrou na arca, ele saiu daquela arca 1 ano depois. Ele ficou dentro daquela arca 1 ano. Entre começar a chuva, 7 dias antes, começar a chuva, até a chuva terminar e até a água baixar, foi quase 1 ano, para ser mais exato. Mas você se lembra quando ele desceu da arca? Ele e os animais? O que é que surge no céu? Noé, houve dias terríveis, não? De chuvas, de tempestades, dias em que você foi chacoalhado de um lado para o outro. Você tem que ficar dentro dessa arca 1 ano, esperando as águas baixarem. Mas agora olha, Noé, existe um novo momento. Tudo está colorido novamente. Um novo momento, uma nova etapa. Será que não é isso que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida? Será que não é hora, queridos, de virar a página, de encerrar o capítulo? Hora de perdoar quem tem que ser perdoado? Será que não é hora de tirar as vestes de luto e colocar vestes de festas? Será que não é hora de encerrar esse momento de cinzas e Deus está trazendo cor, significado à nossa vida? Essa é a beleza dos nomes das 3 filhas de Jó. E será que não é isso que Deus está querendo trazer para mim e para você? Vire a página. Vire a página da sua vida. Coloque um ponto final. Mude. Vire. Acabe um capítulo. Comece um novo capítulo. Será que não é isso que Deus está falando para você? Vamos curar isso que você está vivendo? Vamos tratar isso que você viveu? Vamos olhar para a sua vida e para a sua história e resolver isso? Não é hora de tratar, de voltar a conversar, de restaurar laços. Ah, mas ela me fez ou ele me fez, eu sei, ela fez, ele fez. Mas será que não é hora de restaurar isso, de mudar isso, de colocar um ponto final e de tratar, de olhar para essa pessoa e não ter mais dor, não sofrer mais? Será que não é hora, não é o momento? Será que Deus está dizendo para você: opa, é hora de tirar as vestes de luto, é hora de tirar as vestes cinzas, é hora de colocar cor e brilho, porque eu estou trazendo coisas novas para você. Olhe para 2025. Olhe para 2025. Essa é a última mensagem que eu estou trazendo para vocês nesse ano. Olhe para 2025 e aquilo que Deus tem para você em 2025. Será que Deus não está trazendo luz, brilho, cor, significado para a minha vida e para a sua vida? Será que Deus está fazendo isso? Vamos ficar em pé?